Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje um vídeo da playlist do laboratório, né? A gente vai falar de um assunto muito interessante, né? Que é a respeito do uso, né, do injetor de sinais, tá? Esse injetor aqui, eu tenho ele há muito tempo, né? E tem um vídeo, né, que eu fiz sobre ele, inclusive mostrando, né, como ele é feito, né? Tem o desenho da plaquinha de circuito impresso, os componentes, os testes, né? E hoje a ideia é o seguinte, né? Como e onde utilizar um injetor de sinais, tá? Esse é um primeiro vídeo, né? Eu pretendo fazer em breve também um vídeo a respeito de seguidor de sinais. Mas hoje, né, o foco principal é a respeito do injetor de sinais, né? Como utilizá-lo, né, na reparação de equipamentos, tá? Para que serve, aonde eu vou injetar esse sinal. Então eu vou dar aqui algumas dicas e alguns exemplos, né? Vou usar um circuitinho muito básico aqui de um amplificador, só para mostrar para vocês, né, qual é o conceito de utilização do injetor de sinais, tá ok? Volto a repetir, né? Vou deixar na descrição do vídeo, né, o link, né, para o vídeo onde a gente fala da construção desse injetor de sinais, tá? A gente já volta já. Bom, pessoal, tá aqui, né, o injetor de sinais, tá? Conforme eu falei, ele vai estar na descrição do vídeo. Esse equipamento, né, vamos chamar assim, ele não deixa de ser um equipamento de laboratório, né? Qual que é a principal função dele? É gerar um sinal, né? Tem que ser um sinal audível, né? Vamos dizer assim, uma faixa de frequência que a gente consiga ouvir, para a gente poder fazer teste em estágios de equipamentos eletrônicos, principalmente equipamentos de áudio, de rádio, né? Ele tem um princípio muito básico de funcionamento, né? Ele é um oscilador, tá? Geralmente, tá? É na faixa de 1 kHz, tá? Um pouco mais, um pouco menos. Eu vou mostrar aqui a forma de onda dele, tá? A gente vai ligar o osciloscópio aqui só para mostrar a forma de onda dele. Esse botãozinho aqui é o interruptor dele, né? Ou seja, quando eu fecho aqui, ó, né, eu estou injetando o sinal. Eu vou estar mostrando isso depois. Então, quando eu ligo aqui, ó, e aperto, mostra lá a forma de onda, tá? É uma forma de onda, ela não é perfeita, né? Uma forma de onda aí quadrada, vamos chamar assim, tá? E a frequência dela gira em torno lá de R$700, 680, R$700, próximo daquele 1 kHz, né? Uma coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: a tensão de pico a pico dele, né, é de 1,60, 62 volts, né? Eu estou dizendo então uma tensão de pico de 0,8 volts, né? Essa tensão, gente, é a tensão máxima que eu consigo desse circuito, por ser simples, né? Por quê? Porque ele é composto, né, na parte da alimentação, conforme eu mostrei para vocês, de uma pilha, né, gente? Então é o seguinte, eu não consigo mais do que esse 1,5, 1,6 que a pilha me fornece, né? Como ali é oscilante, de pico a pico é em torno de 1,6 volts, tá? Então qual a principal função dele, né? Para aqueles que não têm osciloscópio, né, e quer fazer o reparo, a principal função dele é injetar um sinal nos estágios do circuito e esse sinal, por outro lado, ser audível, né? Ou seja, eu conseguir captar através do alto-falante do próprio equipamento, né, se está tendo sinal naquele estágio ou não, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Mas eu gostaria de chamar a atenção o seguinte, né? Lembrar que eu não conseguiria, com essa tensão bem baixinha, excitar um alto-falante. Dependendo da potência do alto-falante, eu não consigo excitar esse alto-falante para que eu consiga ouvir esse som, né? Então, nesses casos, gente, o que a gente faz, né? Se a gente precisar de uma amplitude maior, vamos dizer assim. Para isso existem, né, gente, os geradores de áudio, né? Esse injetor de sinais nada mais é do que um oscilador. Ele é um gerador de sinais, né? Porém, numa tensão e uma frequência fixa, né? Esse aqui, 700 Hz, 1,6 volts pico a pico dessa onda quadrada, tá? Não é uma onda perfeita, tá? Isso não importa, né? O que importa é a gente ouvir o sinal. Agora, para aqueles que querem, né, um gerador de sinais com mais precisão, vamos dizer assim, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um gerador de áudio, tá? Ele é nada mais do que um gerador de sinais, tá? Então ele gera formas de onda quadrada, tá? E senoidal.
Mas a grande vantagem é que eu tenho um controle de amplitude, né? Eu consigo variar a amplitude dele, tá? Eu vou ligar aqui no osciloscópio, tá? O que eu fiz nesse caso aqui, tá? Eu peguei um cabo BNC, né, normal, que a gente usa aqui, tá? Aquele que tem duas garrinhas jacaré no terminal dele, e uma das pontas, né? O que eu fiz? Eu tirei a garra de jacaré, né? E coloquei uma ponteira, né, de um multímetro antigo aí. Então isso aqui eu vou colocar na carcaça do equipamento, e com esse aqui eu vou injetando sinais. A grande diferença está no seguinte, gente, tá? Eu vou ligar ele aqui no osciloscópio para vocês verem, tá? A grande diferença está aqui, ó. Bom, conectei aqui o gerador de áudio, né? Ele tá numa faixa de 1 kHz, tá? A faixa da frequência dele, tá? Agora a grande diferença, né, para o injetor de sinais é o seguinte: eu tenho mais recursos. Então, a gente está vendo que ele gera uma forma de onda quadrada, né? Eu tô aqui, não sei se dá para ver, em 1 kHz praticamente. E eu tô com uma tensão de 880 milivolts. A grande vantagem é o seguinte, né? Eu consigo controlar a amplitude, tá? Ali, então vou mostrar para vocês, ó, cheguei no 1,6 ali que eu tinha na pilha. Acontece que eu consigo aumentar essa amplitude, ó, 2,7, 3, né? E eu vou aumentando essa amplitude ali, ó. Aí saiu fora do range ali, tá? Mas eu consigo uma amplitude bem maior do que o injetor. E outra vantagem é o seguinte: eu tenho um sinal quadrado, né? Mas eu posso também ter um sinal senoidal, tá? Então eu vou fazer essa comparação com o quadrado, porque é o que o injetor de sinais ele está mostrando, tá? Então aí eu tenho um sinal quadrado. Perdão, para que serve, né, essa tensão maior? Para mim conseguir excitar um estágio, né, bem próximo da saída, ou até o próprio alto-falante, né? Coisa que eu não consigo com o injetor de sinais, tá ok? Eu vou estar mostrando aqui alguns exemplos de circuitos, tá? Depois a gente vai fazer uma aplicação prática aí do uso, tá, do injetor de sinais, né, desse injetor de sinais. E depois eu vou mostrar também, né, um gerador de áudio, né, que nada mais é do que injetar um sinal no circuito, tá ok? Eu vou montar aqui e já volto. Bom, eu montei um circuitinho aqui. Na realidade é um amplificadorzinho que eu tenho aqui, tá? Não é propaganda, mas é um amplificadorzinho que eu uso para teste aqui da AlphaKits. É um modelo AlphaKit Uno, né? Isso tem para vender na internet. É um amplificadorzinho simplesinho, mas muito bonzinho, tá? Para teste, para brincadeira aqui na bancada é muito útil. Então eu vou mostrar aqui, né, o que é injetar um sinal, tá? Só para ilustrar aqui, depois a gente vai voltar nele. Então aqui é a entrada de áudio, né? Eu vou injetar um sinal de áudio, né? Ó. Eu vou apertando aqui, ó. Então esse é um injetor de sinais. Eu liguei ele aqui no negativo da alimentação, e na entrada de áudio, né, bem na entrada eu estou injetando. Então esse aqui é o sinal que está saindo. Então esse aqui está mostrando que está funcionando, tá? Mas a gente vai entender depois como é que é feito os testes no equipamento que não funciona, tá? Então aqui eu estou injetando o sinal, ó. Esse é o injetor de sinais, é o sinal que ele gera, aquela forma de onda praticamente quadrada que vocês viram, né? Então tá aqui, ó. Esse é o sinal audível, tá? Agora aqui tá ligado junto também o gerador de áudio lá em cima. E eu coloquei numa frequência e numa amplitude próxima, né? Então vocês vão ver que não muda muita coisa, ó. Tá vendo? Parece que é um pouco mais limpo o sinal, ó. Esse é o gerador de áudio, esse é o injetor de sinais, ó. Um pouquinho de diferença de frequência, tá? Então esse, né, é o circuito que a gente vai usar para teste. Eu vou desligar aqui e vou explicar um pouquinho para vocês a teoria, né? Todo estágio, gente, vamos imaginar assim um amplificador de áudio, tá? Então existem estágios, né, de pré-amplificações até chegar numa amplificação final, no estágio final de amplificação. Então aqui um exemplo, tá? Por onde o sinal passa, tá? Então geralmente existe um capacitor, né, de acoplamento no sinal, né? Num vídeo oportuno a gente vai explicar como que funciona esse capacitor, para que ele serve, né, entre os estágios, tá? Mas não é esse o foco. Então é o seguinte, lembrar que pelo capacitor, gente, só passa sinal que oscila, né? Um sinal alternado, vamos dizer assim. Né? Por capacitor não passa tensão corrente contínua, tá ok?
não vou entrar nesse mérito agora, tá? Mas só para explicar. Então, geralmente, a gente vai injetar um sinal antes do capacitor, depois do capacitor, na base do transistor, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou retirando o sinal, tá? Amplificado pelo coletor, tá? E aí, geralmente, tem um capacitor, né, que vai passar para o sinal seguinte. Vamos imaginar 2 circuitos desse, né? Então, esse sinal aqui estaria entrando lá na base de um outro transistor, tá? Aqui a gente coletando o sinal, né, sendo redundante, né, pelo coletor. Aqui um outro exemplo, tá? Pegando o sinal agora mais pela saída do emissor, tá vendo? Então a mesma coisa, geralmente ele vai entrar pela base, né? Vai amplificar o sinal e vai sair lá no outro caso que eu mostrei, pelo coletor ou pelo emissor, tá? Então esse é o sentido do sinal. Aí quando você pega um outro circuito, tá? Um circuito mais, aqui é um circuito de um amplificador, né? Bem próximo àquele da Alpha Kit. Então eu tenho aqui os pontos onde eu vou injetar o sinal, tá? Só que no caso, gente, do injetor de sinais, se eu injetar o sinal na entrada e tiver o sinal aqui na saída, né, significa que o circuito teoricamente está funcionando. Evidentemente que existem outras análises a ser feitas, né? Mas vamos imaginar que você pega um equipamento que não tenha o sinal. De que maneira a gente deve fazer isso aí? No caso, gente, do injetor de sinais, o ideal é que você faça um sentido reverso à entrada comum do sinal, tá? Quando a gente for falar de seguidor de sinais, né, eu vou mostrar para vocês como fazer um seguidor de sinais. Muito prático, muito fácil. Você encontra praticamente isso pronto em sucata, tá? Mas isso é um fórum para outro vídeo. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente começa a injetar o sinal daqui para lá para tentar identificar em qual estágio está o problema, né? Que se eu injetar na entrada e não tiver sinal na saída, né, eu não sei em que estágio está. Então é ideal que eu faça o sentido reverso. Então, por exemplo, aqui está o alto-falante. Então eu vou injetar para ver se o alto-falante está funcionando. E vou fazendo um percurso reverso, né? Aqui tem sinal, aqui tem sinal, aqui tem sinal. Opa, aqui não tem sinal. Então significa que o problema está entre esse estágio e esse estágio, né? Eu tenho aqui outros exemplos, né, de sinais aqui, ó. Eu tenho aqui um alto-falante, né? Então lembrar, tá? Dependendo do alto-falante eu não consigo excitar só com aquele injetor. Eu precisaria de um gerador de sinais que tivesse uma amplitude maior, né, para ele ter tensão suficiente para excitar o alto-falante, né? Mas geralmente aqui, ó, eu injetaria o sinal aqui, ok, tá funcionando, né? Eu sei que o sinal chega por esse capacitor, então o que eu faço? Venho para cá, né? Chegou o sinal, opa, tá funcionando. Aí eu começo a ir para a base, né, dos transistores, né? Tá chegando o sinal, beleza, vou para o próximo estágio, né? Coletor e base, né? Passo pelo capacitor até chegar na entrada, né? Então vamos imaginar que até aqui, ó, eu tenha o sinal. Quando eu chegar aqui na base eu não tenha. Significa o quê? Que o meu problema está entre a base, né, e a entrada do sinal. Provavelmente o capacitor, provavelmente algum problema nesse divisor de tensão aqui que alimenta a base, tá? Então aqui é uma ideia muito básica, tá? Tem outros exemplos aqui, né, de amplificadores, né, de como eu vou fazer isso aqui, quais os estágios, né, até a gente chegar nesse aqui que é o circuito, né, do Alpha Kit, tá? Tá aqui, ó, no Alpha Kit, né, um amplificadorzinho. Então eu desenhei o circuito dele aqui, tá? Então a princípio eu injetaria um sinal aqui, né, um alto-falante, o alto-falante está funcionando, né? E vou seguindo. Lembrar que aquele injetor de sinais, gente, ele não consegue excitar, né, esse alto-falante, tá? A gente só vai conseguir chegar até esse estágio aqui do circuito, tá? Depois eu vou pegar o gerador de áudios e injetar o sinal com maior amplitude para vocês verem que realmente dá para chegar nisso aqui, tá? Mas o injetor de sinais, ele serve para amplificadores, né, pequenos, vamos dizer assim, e nos estágios, né, onde a gente consegue ter uma pré-amplificação. Quando chegar na parte de potência aqui, muitas vezes a gente não consegue nem excitar a base do transistor, tá? Mas é ilustrativo, gente, é só para mostrar como a gente vai chegar no circuito, tá? Então aqui seria aquele mesmo circuito, seriam os pontos, né, onde a gente faria a injeção dos sinais, né? Só que a gente vai começar nesse circuito da alfa Uno, nesse ponto aqui, tá? Que é onde a gente consegue ouvir o sinal no alto-falante. Depois eu faço um teste só para mostrar para vocês, injetando o sinal com uma amplitude maior, mas do gerador de áudio,
tá ok? Então eu vou preparar aqui, a gente já volta com essa experiência. Bom, eu vou injetar um sinal, tá? Esse sinal, esse primeiro sinal que eu vou injetar aqui na base desse transistor, né? Que nem eu falei para vocês, esse injetor, né, pela amplitude que ele tem, uma tensão de pico, vamos dizer assim, de 0,8, não é suficiente para excitar esse estágio. Precisaria de um injetor com uma amplitude maior, vamos dizer assim, tá? Mas é ilustrativo, tá, gente? Para a gente entender, né, a sequência que a gente deve usar em circuitos, tá? Lembrar que, né, quando a gente injeta um sinal aqui na entrada, a gente vai ter um sinal bem mais alto, né? Conforme a gente vai testando estágios menores, tá? Esse sinal vai diminuindo. Por exemplo, eu estou colocando aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando todo esse sinal aqui amplificado, jogando para cá, né? Para depois amplificar. Quando eu testo nesse ponto, por exemplo, aqui, ó, vou pegar esse coletor desse transistor aqui, né? Que na realidade vai dar na base desse outro aqui. Então é o seguinte, eu não estou usando esse estágio para cá, para amplificar. Então vocês vão verificar que o sinal aqui vai ser mais baixo, né? Significa que está ruim? Não, significa que eu não estou usando esse estágio de amplificação. Então quando eu coloco na entrada, eu estou pegando daqui para lá, ou seja, amplificou e tornou a amplificar, um pré-amplificador e uma parte de potência. Então, sinal mais alto. Agora quando eu coloco aqui, gente, né, entre o coletor, né, e a base aqui, ó, olha a altura que fica o sinal. Significa o quê? Eu estou injetando um sinal aqui, ó, né? Ou seja, eu estou só testando esse estágio, né? Aí eu começo a vir para cá, por exemplo, eu vou para o emissor desse aqui. Vocês vão ver que é um sinal também pequeno, ó, bem pequenininho, tá vendo? Ó? Agora eu vou para a base desse aqui, ó, já é mais alto. Por quê? Porque eu já peguei a amplificação desse aqui, ó. Olha a diferença entre a base, né? Ou seja, eu estou pegando o sinal que é injetado aqui na base, amplificando aqui, jogando para o próximo estágio. Então na base. Agora no coletor. Tá vendo? Se eu pegar daqui, né, eu não estou pegando a amplificação desse estágio. Ou seja, estou injetando daqui para lá. Quando eu injeto aqui, eu estou injetando nessa base, consequentemente amplificando esse sinal. Vamos lá, na base. Amplifiquei esse sinal. Tá? Se eu for para frente, por exemplo, eu for para esse coletor aqui, por exemplo, né? Eu já, ó, estou injetando, eu já não consigo ouvir. Lembra que eu falei lá que eu não consigo em função da amplitude? Então eu já não consigo excitar esses transistores de estágio aqui, né? Eu vou pegar o outro sinal, gerador de sinal agora, né? Na realidade é um gerador de sinal, né? Esse é um injetor. Lembrar que o injetor de sinais nada mais é do que um gerador de sinais, porém de amplitude e frequências fixas, tá? Então eu vou pegar o outro aqui, vou testar esse estágio aqui só para vocês entenderem melhor. Bom, agora eu vou estar usando o gerador de áudio, tá? Nada mais é do que um injetor de sinais. Eu vou injetar o sinal, tá? Só que agora eu vou pegar desses estágios aqui, eu vou pegar as bases agora aqui, vocês vão ver que com uma amplitude maior eu consigo excitar esses transistores que por sua vez vai excitar o alto-falante, tá? Então eu só vou colocar para vocês verem que o sinal está muito mais forte, vamos dizer assim, do que aquele injetor de sinais, porque eu tô com uma amplitude maior. Então na entrada aqui, ó, pode ver que é um sinal muito mais alto. Agora o que interessa é o seguinte, a gente sabe que todos esses estágios aqui que eu testei, né, ele funcionou. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar sinais aqui nas bases, né, para você ver que a gente consegue excitar agora, né, com uma amplitude maior. E lá eu não conseguia, porque a tensão era muito baixa para poder excitar a base desses transistores aqui de saída. Lembrar que aqui é um tipo 31 e um tipo 32, tá? Então o sinal na entrada é um sinal mais alto, né? O sinal no coletor desse primeiro aqui, né, tá aqui. Agora um sinal na base desse aqui, que é o mesmo sinal do coletor, certo? Agora um sinal no coletor desse cara aqui, que nada mais é do que a base desse. Pode ver que diminui, porém eu consigo, ó. Tá vendo? Eu tô injetando o sinal aqui agora, diferente daqui, ó. Por quê? Porque eu não tô usando esse estágio amplificador, já tô direto aqui na base desse transistor, ó. Certo? Agora eu vou na base desse outro aqui, ó. Tá vendo? Tô excitando essa base.
Então é o seguinte, significa que o meu estágio amplificador está funcionando, tá? Então lembrar sempre o seguinte, gente, você pegar amplificadores com vários estágios, a gente tem que seguir a sequência, né? Então, por exemplo, esse é um amplificador pequeno, né, gente? Então vamos lá. Daqui para cá, né? Começa na base dos transistores aqui, né? Significa que se eu excitar a base desse e tiver o sinal, significa que ele está funcionando. Se eu excitar essa base e tiver o sinal, significa que ele está funcionando. Vou para um estágio anterior, né? Que seria aqui a base desse transistor, porque esse coletor está excitando aqui e aqui. A base dele, né, tá vindo desse coletor, né? A base dele tá vindo desse outro capacitor e aqui a entrada. Então é o seguinte, eu vou injetando o sinal, vendo, ó, funcionou esse estágio, funcionou esse estágio, funcionou. Opa, até aqui funcionou. Quando eu vim para cá não funcionou. Significa que esse estágio é o estágio com problema. Ou é o transistor, ou é a polarização de base, tá? Ou é o próprio transistor, né? Ou é o sinal de passagem aqui entre o capacitor, que é de um estágio para o outro, né? E assim a gente vai indo, gente. Isso aqui, ó, é um amplificadorzinho com um circuito integrado, né? Então é o seguinte, aqui já é a saída, ele é praticamente aquele amplificador dentro de um chip. Então o que eu tenho que testar? Da minha entrada aqui, ó, isso aqui é um potenciômetro de volume. Então eu testo aqui antes, opa, né? Tem sinal. Ou então eu começo daqui direto, né? Aqui é a minha entrada, tá? Então eu ejeto o sinal aqui. Tá saindo, tá? O meu problema não tá nesse estágio, tá antes, né? Então eu passo para cá, né? E vou indo estágio por estágio aqui até eu identificar e isolar aquele estágio que possa estar com problema, tá ok? Então a ideia, gente, era mostrar para vocês uma teoria básica, né? Do uso do injetor de sinais, né? Para que serve o injetor de sinais, né? Lembrar que para uso do injetor de sinais, eu tenho que ter um circuito que tenha um alto-falante na saída. Para quê? Para que eu possa ouvir o sinal, né? Então, conforme eu for injetando esse sinal, eu vou identificando se o estágio funciona, tá? Isso, gente, é um princípio básico de uma análise, tá? Quando eu isolar o estágio que não conseguir ouvir o sinal, aí eu vou trabalhar em cima daquele estágio que possa estar o problema, tá? Existe um outro aparelho, né? Que é o seguidor de sinais, tá? Esse eu vou explicar para vocês num próximo vídeo, né? Não necessariamente no próximo agora, mas nos próximos vídeos, né? Inclusive mostrar para vocês como fazer um seguidor de sinais com sucata, gente, tá? Coisa simples, né? Vocês vão encontrar isso aí em feira de rolo, feira de barganha, e vocês vão usar isso que eu vou dar como dica para vocês para fazer um seguidor de sinais, tá? Ele tem um princípio de funcionamento baseado nisso aqui, só que de vez de eu injetar um sinal e verificar sua saída, né, eu vou continuar injetando o sinal, porém seguindo este sinal no circuito para ver até onde possa estar o meu problema, tá ok? Ele é muito mais completo, vamos dizer, que só o injetor de sinais. E o ideal é você usar os dois em conjunto, um injetor de sinais e um seguidor de sinais, tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? A gente fez algumas edições ao longo do vídeo, pode ser que alguma emenda ou outra aí não tenha ficado muito legal, tá? A gente pede desculpa. Mas é isso, gente, é a improvisação que a gente faz para montar para vocês aqui, né? Tentar ser o mais didático possível, né? Por favor, façam seus comentários, né? Dê sugestões aí para a gente poder melhorar essa didática que a gente está passando para vocês, tá? Para aqueles que não são inscritos no canal, faça a sua inscrição, né? Marca o sininho lá, coloca lá em todas para você poder receber as nossas notificações e acompanhar, né, o trabalho que a gente está fazendo aqui na Eletromaker Brasil, tá? A ideia é cada vez mais a gente incrementando aqui nossas aulas, né, nossos vídeos, tá? Mostrar um pouco para vocês da maravilha que é a eletrônica, né? E deixe o seu joinha, né, e faça o seu comentário, né, para que a gente possa continuar firmes aí no canal. Ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.